Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência ao nosso projeto de videoaulas e eu só quero explicar para vocês uma pequena modificação. Eu costumava gravar a aula para terça às 19 e sexta ao meio-dia. A partir desse vídeo, vou fazer uma modificação. Vai ser sempre terça e sexta às 19 horas que vai sair um novo vídeo no canal, tá? Então, a partir de hoje, fica sendo esse horário que a gente vai estabelecer. Muito bem, falando isso, a videoaula de hoje que eu pretendo trazer para vocês é uma ideia geral, bem linear, a respeito do procedimento comum, né? Então eu vou falar das fases desse procedimento comum de uma maneira bem geral, para vocês entenderem a sequência. A partir das próximas videoaulas, eu vou começar especificando cada um dos atos que a gente vai conversar na aula de hoje. Muito bem, então eu devo começar dizendo para vocês que o procedimento comum, ele se compõe de duas fases. A primeira fase é a fase de conhecimento e a segunda fase é a fase do cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, né, ela é composta, por sua vez, por 4 estágios. Estágio postulatório, estágio organizatório ou de saneamento, estágio probatório e estágio decisório. Então, esse é o plano inicial que nós vamos começar a falar a partir de agora. Então, dentro do procedimento comum, dentro dessa fase de conhecimento, é aquele início que a parte procura a jurisdição para que essa jurisdição possa se pronunciar a respeito do seu conflito. A jurisdição está inerte, a gente já viu isso, que é uma das características e princípios da jurisdição. A jurisdição está inerte e as partes em conflito que não conseguem solucionar, elas procuram a jurisdição, elas procuram o Estado juiz para que possa restabelecer a paz social, para que possa trazer a solução dos seus conflitos. Então, nessa primeira fase, a fase do conhecimento, vem em cima de todo esse processo, é um procedimento de lógica, de cognição, onde o Estado juiz vai tomar pé do que está acontecendo, vai ver os argumentos do autor, vai ver os argumentos do réu, vai sopesar com as provas e ao fim e ao cabo vai trazer uma decisão para aquele conflito que lhe foi apresentado. Então é toda uma fase de intelectualidade. Então ali o Estado juiz vai ouvir a todos, sopesar as provas que vêm produzidas e vai decidir. Então, essa fase de conhecimento, ela inicia no estágio postulatório. O primeiro ato desse estágio postulatório é, no caso, a petição inicial. Na petição inicial, o autor que vai procurar o judiciário para que o judiciário dê a solução do seu caso concreto, traz todos os fatos constitutivos do seu direito. Então, o autor vai trazer os fatos, vai trazer o direito que ele acha que pode embasar esses fatos e, ao fim e ao cabo, vai fazer para o Estado juiz um pedido de solução desse caso concreto, vai fazer o pedido de uma decisão. Então, dentro dessa petição inicial, o autor ele tem que estabelecer todos os limites daquilo que ele quer. Lembrando também aquela máxima, que não está nos autos, não está no mundo. Então, o autor ele tem que trazer toda a sua fundamentação, todos os fatos e, por fim, todos os pedidos. O que ele quer manifestação, que tipo de manifestação do Estado juiz o autor está esperando. Esse é o primeiro ato. A petição inicial, ela deve vir com base nos artigos 319 e 320 do CPC, que são os requisitos que devem constar dentro dessa petição inicial, que também é conhecida por peça vestibular, também é conhecida por exordial, são todos sinônimos da petição inicial. Se porventura faltar algum desses requisitos que estão lá no 319 e 320, o autor ele vai ter prazo de 15 dias para realizar uma emenda da petição inicial e suprir essa falha, essa omissão. Isso com base
no princípio da economia dos atos processuais, com o princípio da celeridade e aproveitamento dos atos pelo judiciário. O juiz, constatando que falta algum requisito, ele vai intimar o autor para que o autor traga essa emenda à petição inicial. Caso o autor não a emende no prazo de 15 dias, que lhe será concedido, 15 dias úteis, então esse processo não tem como prosperar, faltam requisitos da petição inicial e ele vai ser finalmente encerrado sem resolução do mérito. Muito bem, dentro desse estágio postulatório, nós temos uma segunda peça. Claro que entre essa primeira peça e a segunda peça tem atos processuais, como o ato da citação. Então, o autor, ele entra com a petição inicial, o réu será citado para se manifestar. Bom, no momento em que o réu é citado, e depois nós vamos ver os tipos de citação, como eu disse para vocês, depois eu vou entrar nos meandros. Vamos tentar estabelecer uma linha reta. Bom, o réu, ele é citado e ele pode trazer 4 manifestações como resposta após essa citação. O réu, ele pode, que é a manifestação mais comum, trazer a contestação. Mas antes disso, eu tenho que falar uma coisa para vocês, que agora eu lembrei e é importante de pontuar. Pelo novo Código de Processo Civil, o réu, ele vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação e julgamento. Caso não saia a conciliação, caso ele não consiga estabelecer um acordo com o autor, aí sim vai ser aberto o prazo de 15 dias para a resposta do réu, qualquer uma dessas respostas que eu vou trazer agora para vocês. No caso, a previsão dessa audiência de conciliação, ela está lá no 334 do CPC. Então, ela é um requisito inicial, porque vamos tentar resolver da melhor maneira entre uma composição entre as partes. Caso não haja composição, então partimos para essa segunda peça. Retomando, então temos a petição inicial, temos a citação, temos a audiência que não resultou exitosa em um acordo, temos prazo para a resposta do réu. Primeiro tipo de resposta, o réu pode ter 4 tipos. O primeiro tipo de resposta é a contestação, tá? A contestação é uma peça em que o réu vai trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, imagina assim, o autor está cobrando 10 mil reais. O réu pode trazer um fato extintivo, pode trazer um recibo de quitação, ou seja, não existe mais aquela dívida. Então, extingue o direito do autor, extingue aquele pedido. Vamos dizer que o autor esteja pedindo os 10 mil reais. O réu pode trazer um recibo parcial que ele já pagou 7. Então, o débito a rigor é 3. Então, ele modifica esse direito do autor. Ou ele pode trazer também um fato impeditivo. Por exemplo, o autor entrou com a ação e a ação está prescrita, então ela não tem como prosperar. Ele passou do prazo para manejar essa ação, ocorreu a prescrição e o réu pode trazer isso como um fato impeditivo desse direito do autor. Um detalhe, nessa contestação, o réu não foge do que o autor colocou. Ele só tem que trazer esses argumentos para tentar impedir impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito postulado, daquele pedido feito na petição inicial. Muito bem. Um segundo tipo de resposta que o réu pode fazer é a reconvenção. Ele pode, inclusive, contestar e reconvir. A reconvenção, ele pode apresentar as duas. A reconvenção é quando o réu formula contra o autor um pedido próprio. Então, dentro daquele exemplo que nós estamos falando, o autor entra pedindo 10 mil, o réu prova que pagou os 10 mil e diz que, ao contrário, quem deve 10 mil a ele é o autor. Ele vai fazer esse pedido em uma reconvenção, que também é um segundo tipo de resposta. A contestação e a reconvenção, elas podem conviver. O réu pode manejar as duas peças nesse mesmo prazo, no prazo que é dado para a resposta. Fora isso, ele pode simplesmente nada fazer. Ele pode não contestar, ele pode não reconvir, e aí vai ser considerado que ocorreu a revelia. Então, o que é a revelia? A revelia, ela traz consigo alguns fenômenos, ou seja,
ela acarreta uma confissão ficta por parte do réu. Essa confissão ficta significa que aquilo tudo, aqueles fatos todos, aqueles fatos todos trazidos pelo autor na sua peça vestibular, simplesmente são verdadeiros. Presume-se a veracidade de todos aqueles fatos e esse é um dos efeitos da revelia. Por último, além, então, se ele não contestou, se ele não reconviu e se ele não está revel, ele pode vir e concordar, simplesmente concordar com o pedido do autor. Isso vai levar à extinção do processo, agora sim, com resolução do mérito, porque no momento que o réu concorda, simplesmente os fatos são verdadeiros, ele assume aquilo tudo e ele ou vai cumprir espontaneamente ou vai ter que ser encaminhado à segunda fase lá do cumprimento de sentença para que ele cumpra de uma forma mais coativa. Mas ele pode simplesmente concordar com o pedido do autor e vai acarretar a extinção com resolução do mérito. Bom, passada essas peças, existe ainda dentro do estágio postulatório a réplica. A réplica é uma peça manejada pelo autor após a contestação, desde que a contestação tenha sido instruída com documentos. A réplica ela vem na toada de garantir o contraditório ao autor. Então, o autor tem que se manifestar a respeito dos documentos que o réu, porventura, juntou. É um direito do autor, é o direito do contraditório. Então, ele pode fazer isso através da réplica, tá? A rigor, a réplica é esse o objetivo, né? O autor, dar a oportunidade do autor a estabelecer o contraditório em relação aos documentos. Porque uma coisa importante de lembrar para vocês é essa questão dos documentos. Na petição inicial, tudo que é prova documental deve acompanhá-la. Na contestação, todas as provas documentais devem acompanhá-la. Esse é o momento da prova documental pré-constituída, certo? Não existe momento depois de eu trazer um documento ou outro que já existia, já era do conhecimento das partes e ela simplesmente esqueceu de juntar. Então, o momento de juntar documentos é tanto na contestação quanto na petição inicial. Bom, a partir daí nós temos o estágio organizatório. Vai tudo concluso para o juiz e o juiz vai verificar 2 pontos. O primeiro ponto, ele vai verificar se ele vai poder julgar antecipadamente esse feito. Se a prova for apenas documental, não necessitar de outras provas, o juiz já pode encerrar e julgar, passar direto para a fase decisória, pulando a fase probatória, porque as provas já vieram todas pré-constituídas através dos documentos juntados nas peças na fase postulatória. Então, ele pode encerrar o processo julgando o mérito no caso, tá? Caso não seja possível esse julgamento antecipado, ou seja, ainda existem pontos controvertidos, ainda existe a necessidade de produção de mais provas, e essas provas são provas tipo testemunhal, depoimento pessoal, inspeção judicial, pericial também, perícias. Então, o juiz ele vai fixar nesse estágio os pontos controvertidos. Quer dizer o quê? Vem cá. As partes se manifestaram de ambos os lados, pode ser que elas tenham concordado com um outro ponto. Havendo essa concordância, esses pontos são afastados, não são mais controvertidos, então não tem mais o juiz que se debruçar sobre esse ponto que os dois concordam. O juiz vai se debruçar sobre pontos que ainda existem controvérsias, ainda existe o problema, então ele vai simplesmente pensar, estabelecer esses pontos e instigar as partes através de uma intimação, através do despacho que vai ordenar a intimação das partes, para que se manifestem a respeito de provas outras que desejam produzir. Então, as partes podem trazer a questão de querer uma audiência, prova testemunhal, querer uma prova pericial, enfim, provas outras que não sejam documentais para comprovar os fatos alegados nas suas peças, tá? Então, feito isso, delimitando-se então as questões de fato e os pontos controvertidos a serem provados, passamos ao terceiro estágio, é o estágio probatório.
Esse estágio probatório, cuidem bem, esse é o único que pode ser suprimido. Lembra, quando tiver provas suficientes e elas forem documentais, esse estágio pode até nem ocorrer, vai direto para o decisório. Só vai ocorrer quando houver necessidade de outras provas. Muito bem, nesse estágio probatório, também conhecido por estágio instrutório, é que vai se realizar a prova oral, no caso a testemunha, no caso o depoimento pessoal, no caso a perícia, no caso a inspeção judicial, as provas outras que vêm previstas no CPC, com exceção das provas documentais. Por fim, encerrado o estágio probatório, vai se passar para o último estágio dentro do procedimento comum. O último estágio é o estágio decisório, aonde o juiz vai dizer a lei ao caso concreto, onde ele vai aplicar a jurisdição. Então, ele pode encerrar o processo com julgamento do mérito, e ele faz isso com resolução do mérito, melhor dizendo, e ele faz isso com base no artigo 487 do CPC, e esse encerramento com resolução do mérito vai constituir uma sentença definitiva. Ele vai dizer a quem pertence o direito, a quem ficou melhor provado aquele direito e quem é que vai sair vencedor, perdedor ou vencedor parcial da ação. Ou ele pode encerrar esse processo sem resolução do mérito, com base, então, no artigo 485 do CPC, proferindo, então, uma sentença terminativa. Um detalhe, a sentença definitiva, ela vai fazer coisa julgada, formal e material, ou seja, não se discute mais aquele ponto. Não vai se discutir mais aqueles aspectos que foram trazidos naquele processo. A sentença terminativa, ela vai fazer somente coisa julgada formal, não vai fazer material. Isso quer dizer o quê? Ele pode entrar novamente para a discussão de alguns pontos que foram levantados ali em algumas situações, tá? Muito bem. A par disso, saiu a sentença, saiu o comando. O comando que deve ser cumprido. Lembrem, a jurisdição, quando a gente falou lá, ela é imperativa, ela é impositiva. Então, a parte que foi sucumbente, a parte que perdeu, ela deve cumprir espontaneamente o que foi determinado na condenação. Muito bem, caso ela não cumpra de maneira espontânea. Se chegamos, então, na segunda fase do procedimento ordinário, que é a fase do cumprimento de sentença. Nessa segunda fase, o processo ele é mais impositivo, vamos dizer assim. Aqui nós já temos uma decisão, essa decisão já foi proferida e ela deve ser cumprida, ela é imperativa, tá? Então, para chegar nessa fase do cumprimento de sentença, é importante de frisar que a sentença tem que ter uma carga condenatória. Em outra aula, depois eu vou trazer a questão das classificações das ações, então tem declaratórias, constitutivas, mandamentais, executivas lá do senso e condenatórias. Para eu entrar numa fase de cumprimento de sentença, eu tenho que ter uma carga condenatória na decisão. Se eu não tiver, eu não tenho como entrar nessa fase, tá? Havendo uma carga condenatória e a pessoa que foi sucumbente na ação, ou que perdeu a ação, não cumprir essa carga de maneira espontânea, pode-se ingressar com a fase de cumprimento de sentença. Então, é uma fase final e que pode levar até mesmo a uma expropriação de bens por parte daquele que vai ser o executado agora. Então, agora as partes trocam de nome. Na fase de cumprimento de sentença, eu vou ter o exequente, aquele que é o credor, e eu vou ter o executado, aquele que é o devedor. Então, o devedor, ele vai ter que cumprir aquela obrigação, ainda que o Estado juiz tenha que confiscar não, seria o termo, que penhorar os seus bens, levar a leilão, expropriá-los, vendê-los, para que o credor seja ressarcido de todo o seu prejuízo. Bom, satisfeita a obrigação, o processo, por fim, vai estar extinto. Gente, o que eu tentei fazer é uma ideia bem linear,
do procedimento ordinário. Nas próximas videoaulas, como eu falei, a gente vai entrar mais nos meandros de cada uma dessas fases, cada um desses estágios. Então, era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Por favor, deixem aqui no comentário se vocês querem alguma outra aula para que eu possa pensar e ajudar vocês. Então, muito obrigada pela companhia, por seguir o canal, isso é importante para mim. Eu vejo esse retorno de vocês e eu estou muito contente. Realmente um grande beijo no coração de todos. Muito obrigada.